Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao mês de capacitação bíblica. Eu sou Ricardo Moraes e esta é a aula de introdução à teologia sistemática. A partir de agora, dentro de alguns minutos, falaremos sobre alguns conceitos de teologia, suas divisões e também sobre a importância de se fazer teologia. Em primeiro lugar, já dando início à nossa aula, trata-se de uma tarefa um tanto complicada encontrarmos uma boa e abrangente definição para a teologia, pois os conceitos são na sua maioria ou simples demais ou complexos demais. Em se tratando de sua etimologia, que é o estudo da origem das palavras, o termo teologia tem sua origem no grego. As duas palavras gregas que formam o termo são respectivamente theos, que corresponde a Deus, e logos, que corresponde a estudo, discurso ou raciocínio. Sendo assim, teologia, definida com simplicidade, é o estudo de Deus ou um discurso racional a respeito de Deus. E apesar de a Bíblia não conter a palavra teologia, isso não significa que devemos desprezá-la. A palavra teologia surgiu no mundo grego pagão, sendo comentada pela primeira vez por Platão, que a definiu como o discurso sobre os deuses e suas mitologias. A partir daí, as palavras teologia e teólogo passaram por diversas mutações. Os poetas foram os primeiros a se titularem teólogos e a teologia se referia inicialmente a discussões filosóficas a respeito dos deuses e do mundo. Os escritores cristãos até o século III referiam-se ao termo teologia de forma negativa devido à sua associação com a mitologia pagã, até que no final do século II Clemente de Alexandria estabeleceu a diferença entre teologia e mitologia, compreendendo teologia como a verdade cristã a respeito de Deus e mitologia como as espúrias histórias pagãs. Orígenes, um dos pais da igreja, foi o primeiro a empregar o termo teologia no contexto cristão, chamando-a de uma atividade sublima e também majestosa. Mas foi a partir de Eusébio de Cesareia que a palavra teologia se popularizou no cristianismo. Assim, a palavra teologia se desvinculou de sua associação pagã, passando a referir-se exclusivamente à genuína compreensão das escrituras sagradas. Hoje, podemos defini-la como a ciência que trata de Deus, um discurso concernente a Deus, um pensamento ou raciocínio sobre Deus. A teologia possui os seus objetivos. O alvo da teologia é permitir que o homem se relacione com o seu Criador e compreenda sua manifestação ao longo da história. Jesus disse na oração sacerdotal em João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está claro que é propósito de Deus que nós o conheçamos. Teologia é uma fé reflexiva, é uma fé que pensa, que compreende, que faz perguntas e que busca as respostas. A teologia deve promover a fé. Agostinho disse, deves entender para crer e deves crer para entender. O objetivo da teologia é que a vontade de Deus seja apresentada de maneira compreensiva e ordenada. Para Armínio, a teologia não é uma ciência teórica, mas prática, que exige a ação do homem por inteiro. Concordando com Armínio, Kuyper disse que a teologia não termina com o conhecimento teórico, mas se planifica para o conhecimento prático. Nas palavras de Kuyper, a boa teologia desloca-se de modo descendente de Deus para a cabeça, da cabeça para o coração, do coração para as mãos. Nas palavras dele, com a cabeça e a mente eu penso, com o coração eu amo, com as mãos eu coloco em prática o que aprendi e o que eu amei. Ao comentar sobre as palavras de Kuyper, o pastor Eliseu Rodrigues acrescentou que a boa teologia também se desloca até os joelhos, pois é de joelhos que eu me prostro, reconhecendo que Deus está além do que sei. Por que fazer teologia? Essa é uma pergunta que você deve ter feito a si mesmo, ou talvez alguém já tenha feito a você essa pergunta. A resposta é simples. Como posso
me relacionar com alguém que eu não conheça. Deus quer se relacionar conosco, Ele está pronto para isso, porque nos conhece plenamente. A pergunta é, e nós o conhecemos? Agora, apesar de a teologia ser o meio pelo qual nos aprofundamos no conhecimento da revelação que Deus deu de si mesmo a nós, que é a Bíblia Sagrada, isso não significa que podemos ter um conhecimento pleno de Deus. A teologia não existe para que possamos conhecer Deus na sua plenitude. A teologia existe para que possamos melhor conhecer, amar e obedecer a Deus. A teologia também possui suas divisões. O objetivo é organizar os assuntos para facilitar o estudo e a compreensão. O estudante de teologia vai encontrar, por exemplo, a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia prática, como tantas outras divisões dentro da teologia. O objetivo é sempre organizar. Nosso foco aqui é a teologia sistemática. A tarefa da teologia sistemática é fazer um sistema. Ela trata das doutrinas da Bíblia através do exame do que a Bíblia inteira diz sobre determinado assunto. Ou seja, ela não examina cada livro da Bíblia separadamente. Ela organiza por assunto todos os livros da Bíblia. Exemplo, tudo que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre Cristo, as profecias, as cumpridas, as não cumpridas, sua obra, sua humanidade, sua divindade. Todas essas informações são organizadas para melhor compreensão e apresentadas a nós pela teologia sistemática como a doutrina de Cristo ou a cristologia. Toda ciência apresenta seus fatos de maneira ordenada e a teologia, como um tipo de ciência especial, também deve ser assim. Isso significa que cada doutrina deve ser apresentada de maneira mais clara e coerente possível. Desde o seu início, você sabe disso, a igreja primitiva tem um compromisso profundo com a doutrina. O que se diz acerca da igreja primitiva era que se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Basicamente, a teologia sistemática se divide da seguinte maneira: temos a teontologia, que é a doutrina de Deus, temos a antropologia, que é a doutrina do homem, temos a hamartiologia, que é o estudo do pecado, temos a soteriologia, que é a doutrina da salvação, temos a cristologia, doutrina de Cristo, temos a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, temos a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, temos a bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, a angelologia, doutrina dos anjos, e por fim a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Para encerrar, precisamos entender que ninguém que faz teologia se torna doutor em Deus. É impossível conhecer Deus em toda a sua plenitude. Portanto, o próprio Deus se revelou a nós, tornando possível conhecê-lo suficientemente para amá-lo e obedecê-lo. O objeto de estudo sobre Deus é a Bíblia. O instrumento é a teologia. Quando bem usado, esse instrumento nos torna íntimos de Deus. Que as aulas que serão ministradas neste mês gerem em você o desejo de se aprofundar e alcançar maiores níveis de conhecimento de Deus e de relacionamento com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e te leve à genuína compreensão das Escrituras Sagradas. Que este mês, como todos os outros meses da sua vida, sejam meses de capacitação bíblica. Vamos influenciar nossa geração.